Você percebeu que a gente chegou à conclusão de todo mundo do canal é São Paulino, cara? Sim, isso é maravilhoso, eu já tinha pensado nisso. Com certeza. Então demorou, com essa maravilhosa informação que eu vou começar. Bem-vindos, galera, ao Chapados na Chapa Vlog, mais uma vez com oferecimento da Beck Elite, aqui um vlogzinho maneiro, onde hoje a gente vai contar a história dele, que é o grande ídolo da comunidade médico-canábica, o Dr. Elisaldo Carlini, que faleceu infelizmente aqui nesse ano, e por isso a gente vai prestar homenagem a esse homem maravilhoso. Roda a vinheta. Obviamente, antes de mais nada, você já vai deixando o seu like pensando naquele comentário maneiro, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito ainda, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se para apoiar esse trampo maravilhoso. E por último, mas não menos importante, entra na nossa lojinha, dá uma olhada nos nossos produtos, lá você pode comprar uma camiseta maravilhosa como essa, por exemplo, o link está aqui embaixo e passando aqui também por todos os lados. Hoje, o vlog começa um pouco triste, gente, por quê? Porque faleceu no dia 16 de setembro de 2020 o Dr. Elisaldo Carlini, um médico muito conhecido brasileiro aí, obviamente, responsável pela descoberta do CBD, o grande pai da cannabis medicinal. Quem foi o Dr. Elisaldo Carlini? O Dr. Elisaldo Luiz de Araújo Carlini foi um médico e pesquisador brasileiro, nascido no dia 9 de julho de 1930 e conhecido por nós afetuosamente como o pai da cannabis medicinal. O Dr. Carlini se formou em medicina pela Escola Paulista de Medicina lá em 57. Depois de formado, o Dr. Carlini pirulitou para os Estados Unidos e lá ele passou 4 anos porque ele ganhou uma bolsa na renomada faculdade de Yale. Qual que é a fita? 4 anos depois ele voltou e aí ele começou a se dedicar à docência e aos estudos aqui no Brasil. Mas foi só nos anos 70 que ele abriu, junto com a equipe dele lá na Escola Paulista de Medicina, o departamento de psicobiologia. Foi nesse departamento que, junto com a equipe dele, ele descobriu os efeitos anti-inflamatórios do CBD, dentre outros efeitos de outros canabinoides. Foram mais de 5 anos estudando os efeitos medicinais tanto da maconha como também de outras ervas alucinógenas, e psicotrópicas, e psicológicas. O doutor e a sua equipe publicaram mais de 40 trabalhos científicos em revistas internacionais, sem falar de mais de 12 mil citações em publicações gringas. Não contente com isso, o cara foi condecorado 2 vezes pela presidência da República, no caso pelo FHC, né, não pelo demônio. Foi presidente da Secretaria de Vigilância Sanitária, que é precursora da Agência de Vigilância Sanitária, a maligna e famigerada Anvisa. Como se não bastasse, o cara foi membro do Conselho Econômico Social da ONU e do painel de especialistas em dependência de álcool e drogas da OMS. Caralho, olha o currículo do vovô, na moral. Esse brasileiro incrível, cuja obra inspirou o trabalho de vários outros cientistas e abriu as portas para o estudo das drogas psicodélicas na saúde mental, além de tudo formou inúmeros outros cientistas como orientador de pós-graduação. Ou seja, o cara, não contente em ser um baita cientista, ele ainda se multiplicou. Estudos esses que ajudaram a melhorar a vida de um sem número de crianças e adultos com uma série de condições como autismo, esclerose, epilepsia, câncer, entre outras. Esse homem, cheio de títulos, condecorações, com a contribuição imensa para a ciência, é um ótimo exemplo de como o preconceito e a estigmatização atinge todo mundo que se envolve com cannabis, inclusive os cientistas. E tem uma história muito emblemática que aconteceu com o doutor, uma história chata, triste, que foi a seguinte: mesmo que o doutor já tivesse declarado várias vezes ser contrário à legalização da maconha para fins recreativos, por favor, gente, não vamos julgar o doutor porque outros tempos, outras coisas, e o cara nos ajudou muito, mas mesmo que ele tivesse se declarado, até por questão de segurança, contrário à legalização do recreativo, ainda assim ele foi intimado a depor na delegacia. Você acredita numa coisa dessa, cara? Em fevereiro de 2018, o doutor foi intimado para depor no inquérito que apurava se o 5º Simpósio Internacional Maconha e Outros Saberes estaria de fato fazendo apologia ao crime. Ao menos foi isso que disse a juíza Rosemary Azevedo Porcelli da Silva, que viu fortes indícios desse crime na realização do simpósio. O louco é que depois a galera descobriu que o grande problema mesmo foi que a organização do simpósio convidou o Ras Geraldinho para fazer uma palestra sobre maconha e religiosidade. Se você não sabe dessa história, o Ras Geraldinho foi preso, e ele estava preso na época por cultivar ganja
na sua igreja Rastafari, uma coisa que eu considero assim arbitrária por parte da justiça, escrota e maligna. Geraldinho não é traficante, Geraldinho é um líder religioso, mas de qualquer maneira ele estava preso e a ideia era aproveitar um indulto de festas para encaixar o simpósio ali na data do indulto e o Geraldinho poder fazer essa palestra. A intimação do Dr. Carlini virou notícia e provocou o repúdio nacional de mais de 40 associações de cientistas pelo Brasil. E para piorar as coisas, nem o Geraldinho pôde comparecer porque não foi liberado pela justiça e nem o Dr. Carlini acabou indo ao simpósio, porque ele teve que ir alguns dias antes na delegacia e com a saúde já bem debilitada ele acabou não conseguindo comparecer no simpósio. Que bad, né? Na moral. Entretanto, numa entrevista perguntado se ele manteria o convite caso soubesse do que aconteceria, ele diria que sem problema nenhum convidaria a Geraldinho, faria tudo igual na maciota. Eu diria aqui pra gente que a grande cereja do sundae é que os estudos do Dr. Carlini serviram para fundamentar o texto do projeto de lei 399 de 2015, de autoria do deputado Paulo Teixeira, que já foi entrevistado por este que vos fala aqui no Cozinha 420 lá no Uruguai. Você pode assistir clicando aqui, ó. Esse projeto que está gerando um alvoroço entre os proibicionistas, né? Osmar Terraplano e seus asseclas, nada mais é do que um projeto que propõe o plantio de cannabis em solo brasileiro, tanto para fins medicinais como para fins científicos ou industriais. Apesar de ser uma lenda no universo do ativismo, né, e na luta pela legalização, o Dr. Carlini, como eu já disse aqui nesse vídeo, ele nunca se manifestou favorável à legalização do recreativo. Mas eu acho isso muito compreensível, levando em consideração o tanto de estigma e preconceito que já se abatia sobre ele, né? E a gente sabe que no fundo, o pessoal que trabalha com cannabis medicinal... não, né? Será que em 50 aninhos aí o Dr. Carlini não fumou um baseadinho que seja? Eu tenho minhas dúvidas e gosto de acreditar que sim fumou. Mesmo assim, ele deixou claro em várias entrevistas que ele considera a maconha uma droga infinitamente menos nociva do que várias outras, incluindo o álcool. E, quando perguntado sobre os efeitos adversos, o doutor simplesmente respondia: mas não é assim com todos os remédios? Eu acho muito louco isso, a galera fala o bagulho e, pô, todo remédio tem efeito colateral, cada uma, né? Por fim, a gente pode afirmar numa boa que é impossível calcular a quantidade de pessoas que foram beneficiadas pelos estudos do Dr. Carlini. A descoberta, ou melhor, né, a comprovação científica dos benefícios medicinais da maconha, além de ajudar inúmeros pacientes, pessoas doentes e tudo mais, certamente também está ajudando a desmistificar a imagem que o proibicionismo criou em torno da maconha e, por consequência, nos levar a uma era menos escrota que essa, né, onde a gente estigmatiza grupos sociais minoritários, onde a gente coloca pessoas à mercê do crime, onde a gente impede que famílias tenham acesso ao remédio de suas crianças. E é isso. Com essa mensagem aqui a gente quer prestar uma singela homenagem a esse homem incrível, a essa lenda, a esse sim que é um verdadeiro mito, uma pessoa aí que ajudou a ciência brasileira e mundial, né? E que toda essa onda de legalização que tá não só no Brasil, quer dizer que não tá no Brasil, mas que tá no mundo, ela tem muito a ver com as descobertas do Dr. Carlini. Então, se tem gente fumando umzinho hoje na maciota lá na Califórnia ou aqui no Uruguai, essas pessoas também devem sim um tributo ao maravilhoso Dr. Elisaldo Carlini. Fechou? Se você concorda, você já deixa o seu like aqui na bagaça, comenta dizendo o que você achou desse episódio, o que você gostaria de ver depois. Já se inscreve se você ainda não é inscrito, tá de vacilação, para com isso, tá bom? Entra aqui no Apoia-se se você quiser apoiar esse trampo, dá um trocadinho pra gente seguir fazendo esses vídeos maravilhosos. Cola na loja, onde você vai poder comprar camisetas lindas como essa. E se mantenha sempre muito bem informado, porque esse foi um vídeo aqui, oferecimento da Beck Elite. Estamos trazendo informações maravilhosas para você, mas o poder está com você, jovem. Se mantenha sempre informado, é isso que o maconheiro, é isso que a maconheira tem obrigação de fazer nesses tempos sinistros. Demorou? Semana que vem estamos de volta. Beijo pra vocês.